Se você foi chamado para prestar depoimento em uma delegacia, seja como vítima, investigado ou testemunha, o que você disser pode mudar o rumo de todo esse caso criminal. Olá, sejam novamente muito bem-vindos ao canal Penal Explicado. Meu nome é Erigon Ramos, sou advogado criminalista, especialista em investigações criminais de alta complexidade e advocacia criminal. E no assunto do vídeo de hoje, nós iremos trazer aqui para vocês tudo o que você precisa saber antes de ir a uma delegacia de polícia prestar depoimento, seja se você estiver na condição de investigado, vítima ou testemunha daquela investigação. Fiquem conosco até o final deste vídeo, pois será esclarecido aqui tudo ponto a ponto que você precisa saber. E mais importante, antes de ir até a delegacia prestar o seu depoimento. Primeiramente, quem pode ser chamado para prestar depoimento? Qualquer pessoa pode ser chamada, seja no caso da pessoa ser vítima, extremamente provável que a própria vítima, aquela que sofreu o crime, uma agressão, por exemplo, aquela que foi vítima de um roubo, de um furto que seja, ela vai ser chamada para prestar o seu próprio depoimento, porque ela é a principal personagem do caso. Agora, o investigado, aquela pessoa que pode supostamente ter tirado a vida de outra pessoa, ou aquele que pode ter mesmo ou não ter roubado aquela pessoa, aquele estabelecimento comercial, aquela loja, por assim dizer, aquela pessoa que pode supostamente ter sido flagrada por câmeras. Então, é muito provável que essa pessoa, ela na condição de suspeito ou na condição de investigado, autor do crime, aquele personagem principal do crime. É muito importante que vocês entendam aqui também, antes de tudo, qual que é a importância e o que é um inquérito policial. O inquérito policial, ele é uma fase que é pré-processual. Não há ainda um processo lá no fórum circulando, em que tem juiz, tem promotor de justiça. Não há isso acontecendo ainda. O inquérito policial, ele circula e se desenvolve dentro da delegacia de polícia daquela região que está investigando o crime por ele ter acontecido naquela região. Então, como que funciona? O delegado de polícia, após ter notícia da ocorrência de um crime, ele instaura esse inquérito policial. Esse inquérito policial vai trazer a vítima, vai trazer testemunhas do caso, vai trazer o investigado para o que ele tiver ao alcance dele, para que ele reúna o máximo de informações precisas o possível. Pode ser que ele também requeira uma perícia, como um exame de corpo de delito, ou um exame que é feito naquele local em que aconteceu o crime, que é mais comum nos crimes de homicídio, e depois que ele tiver pegado essas perícias, esses documentos que foi solicitado, ele vai fazer um relatório minucioso e vai entregar para o promotor de justiça, saber se isso vai seguir para adiante, se tem elementos suficientes para um crime, para quem é investigado, para quem vai responder o processo ou não tem, e aí instaura a denúncia e depois vai para o fórum. Aí já é um processo. Só que dessa fase que nós estamos falando antes é da delegacia, é quando ainda não há um processo. Então as coisas circulam somente na delegacia e o principal responsável por essa circulação, assim, da investigação é o delegado e os policiais do caso. Se você for suspeito ou investigado, é essencial que você compareça na delegacia acompanhado de um advogado de sua confiança, pois muitas vezes, quando a gente está por um suspeito ou por um investigado do caso, é muito comum que aquele inquérito seja muito grande, em que o advogado muitas vezes possa pedir para o delegado ir outro dia. Isso na delegacia é muitas vezes possível, porque muitas vezes tem que fazer a leitura de toda aquela investigação,
Se for uma operação muito grande, que envolve 14, 15 ou mais pessoas envolvidas, é necessário que o advogado conheça minuciosamente qual é o objeto do crime, o que está se tratando, que se converse com o cliente antes para saber todas as informações antes de prestar esse depoimento. Então é muito necessário e de especial importância que você, se você for vítima, ou testemunha, ou até mesmo um investigado, que você procure alguém de sua confiança, porque muitas vezes o que for dito ali pode mudar completamente a história do caso e o desenrolar de todo este caso. Precisa comparecer à delegacia de polícia se a intimação for feita por oficial de justiça. É obrigatório que a pessoa compareça. Se caso tenha sido apenas um convite informal, um advogado, neste caso, pode avaliar melhor se há um risco da pessoa comparecer ou se ela não deve comparecer. Testemunhas também podem ser obrigadas a prestar depoimentos, mas elas têm alguns direitos que precisam ser respeitados. Por exemplo, se ela não viu aquilo que ela não sabe, ela não é obrigada a dizer, ainda que muitas vezes haja uma persuasão do delegado ou de algum policial. A testemunha ela também tem direito. Se ela for mãe do suposto investigado, ela não é obrigada a prestar esse depoimento. Se ela é esposa do investigado, a mesma coisa, irmão ou familiar, ela não é obrigada a prestar esse depoimento. Existem direitos que devem ser garantidos e que o delegado deve informar antes para aquela pessoa que eles devem ser respeitados, em qualquer caso. Agora a pergunta vem: o que eu posso e o que não posso dizer no depoimento? Testemunhas, elas têm o compromisso de falar a verdade, mas elas não são obrigadas a responder aquilo que possam incriminá-las. Se ela, por exemplo, viu algo em que ela poderia ter evitado, em que ela sabe que ela teria o dever de ter evitado, é extremamente provável que ela não vai dizer aquilo que ela viu. Ninguém é obrigado a produzir uma prova contra si próprio. Então, a testemunha são aquelas pessoas que viram aquilo acontecer. Essas são as ditas testemunhas oculares. No direito é um pouquinho complexo isso. Aquelas que viram. E também tem aquelas testemunhas que às vezes desejam prestar depoimentos porque ouviram dizer aquilo que tinha acontecido. Então é essencial que isso seja esclarecido quando vai se prestar um depoimento na delegacia. Investigados ou suspeitos, eles têm o direito de permanecer em silêncio e não são obrigados a produzir provas contra si mesmo. Se você é investigado ou suspeito direto pelo caso, saiba que você tem o direito de não responder nenhuma pergunta que seja e que aquele inquérito pode ser finalizado sem que você absolutamente nada venha a responder. Se você entende que você não deve dizer ou que você quer ter auxílio de advogado primeiro, você pode exigir isso para o delegado. A suspeita ou investigado direto do caso, ele tem o direito constitucional de ser acompanhado por advogado. Se eu, por exemplo, hoje eu gravo esse dia em um domingo, se amanhã, na segunda-feira, eu tiver que ir acompanhar um cliente que vai prestar depoimento, ele deseja apresentar depoimento, mas o caso é muito complexo, tem 15 pessoas investigadas, um caso imensamente grande, eu posso solicitar para o delegado que ele não precise prestar o depoimento na segunda-feira. Aí a gente pode marcar para um próximo dia, se for necessário, para que eu, como advogado daquele suspeito ou investigado, possa conhecer o processo primeiro. Nós, advogados, nós precisamos conhecer minuciosamente aquilo que consta na investigação antes de prestar qualquer depoimento. Então, se você está sendo investigado ou suspeito, vá acompanhado de advogado, em qualquer hipótese que seja.
E se a pessoa que for receber o convite não quiser comparecer à delegacia? O que pode acontecer se você ignorar a intimação? Se foi um oficial de justiça até a sua casa ordenando que você comparecesse naquele dia e naquele horário, e você não comparecer, é muito provável ou possível que isso possa ser remetido ao juiz e que ele emita uma ordem que é conhecida no direito como condução coercitiva. A polícia pode ir até onde está aquele investigado ou vítima e ordenar que ela vá responder na delegacia aquilo que for necessário. Esse é um risco daquela intimação pessoal não ser respondida por quem deveria ser respondida ou atentada. Quando a polícia pode pedir condução coercitiva? Se o delegado entender também que aquela testemunha é obrigatório o depoimento dela na fase da investigação, ele pode fazer um parecer, um relatório para o juiz e pedir para que aconteça também essa condução coercitiva. Então, na maioria dos casos, é essencial que a pessoa compareça à delegacia para prestar depoimento sobre aquilo que sabe. E um advogado, ele pode negociar esses prazos para evitar constrangimentos nestes casos. Erros que podem te prejudicar no depoimento. Se você disser aquilo que você não entende o contexto, aquilo que você viu, aquilo que você apenas ouviu, mas que você não chegou a ver, você pode prestar um depoimento que desconecte completamente do caso, você pode trazer sérios prejuízos para o delegado e você pode talvez se complicar no futuro no andamento deste processo. Então é essencial que antes você tenha uma plena consciência daquilo que você viu e sobre aquilo que você ouviu, que você saiba fazer essa distinção. E se você viu, você estava lá, mas você não se lembra, porque aconteceu uma cena muito chocante, que está sendo incapaz de você se relembrar com precisão daqueles acontecimentos, diga isso ao delegado: eu não me lembro. Você estava lá? Responda: eu estava lá. Mas você viu? Eu vi. Mas o que você viu? Eu não me lembro. Se caso você não se lembra daquilo que você afirma que chegou a ver, diga que você não se lembra. O próprio direito, ele reconhece essa parte das falsas memórias. E se você entende que você não tem muita consciência daquilo que você está trazendo, afirme isso: eu não sei o que vi. Outro detalhe aqui muito importante: se você for à delegacia prestar o seu depoimento, é de extrema essencialidade que você leia cada detalhe. Às vezes, quem está fazendo a digitação daquilo que foi ouvido é um estagiário da delegacia. É muito comum que aconteça erros, que às vezes aquela pessoa não tenha conseguido acompanhar e digitar tudo aquilo no mesmo contexto de velocidade. E se você disse alguma coisa que aquele estagiário entendeu outra coisa, é de extrema necessidade que você revise, que você leia atentamente para você saber se aquilo que você disse está exatamente contextualizado naquilo que foi escrito por aquela pessoa responsável por escrever o depoimento. Então, se você disse alguma coisa, aí entenderam de outra forma, você pode se complicar lá na frente. E se lá na frente você dizer que você disse outra coisa, você não vai ter credibilidade, porque você não leu e você assinou sem que você soubesse aquilo que você disse. Então é de extrema necessidade que você leia e que você revise minuciosamente aquilo que você disse no seu depoimento. Outra coisa é cair em contradições por nervosismo ou orientação jurídica. Se você teve um nervosismo na hora e você se embolou todo, diga que você está nervoso, peça para constar isso no seu depoimento,
pois isso pode auxiliar tanto a defesa quanto a acusação futuramente. E pode deixar claro que é possível que você caia em alguma contradição, se você está indo lá prestar o seu depoimento sem saber muito bem sobre o que se trata. Ou se você talvez tenha tido uma orientação jurídica que você não considerou suficiente, não se comprometa a dizer aquilo que você estaria de fato mentindo. Diga apenas aquilo que você se lembra e aquilo que você pode afirmar que viu ou que ouviu. E se você não sabe afirmar com precisão, peça para esclarecer que você não tem muita certeza daquilo que você está dizendo. Agora que você já sabe como agir ao ser chamado para prestar depoimento em uma delegacia, se você sente que há essa necessidade, vá sempre com algum advogado que seja da sua confiança, pois uma coisa dita erradamente na delegacia pode trazer gravíssimos prejuízos para o processo lá na frente, seja se você estiver na condição de vítima, de testemunha, de investigado ou de um simples suspeito de um caso criminal. Se precisar de ajuda em um caso criminal e caso queira nos contratar, estamos sempre à disposição para atendê-los nos nossos meios de comunicação. Se você tem alguma dúvida sobre este assunto, deixe aí nos comentários que eu prometo que eu vou analisar e vou responder isso com muito carinho para vocês assim que for possível. Se você sente que este conteúdo fez a diferença para você, deixe o seu like no nosso vídeo para que a gente possa entender que você está gostando do nosso conteúdo. Se inscreva no nosso canal, aperte no nosso sininho para você não perder nenhum conteúdo como este aqui. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.